Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, hoje nós vamos falar de dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Vamos relacionar uma com a outra porque na palavra de Deus, uma interfere na outra. O que mais se fala hoje é sobre doença e morte. E ficamos assustados quando esse quadro se aproxima de nós e de quem nós amamos. Parece que nunca estaremos prontos para esses acontecimentos. A perda dos nossos entes queridos é difícil e traumática para todos nós, porque nós ficamos inconformados, revoltados e assustados com os acontecimentos da vida que roubam de nós as pessoas que nós amamos. E ficamos assustados também até mesmo com a nossa morte. Mas isso é um preço que se paga pelo que nós fazemos. Hoje nós vamos falar sobre o preço dos prazeres. O texto Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 7 diz assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor, ou a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nós passamos a nossa vida nos preparando para enfrentar esse momento difícil, a nossa morte e a morte de quem nós amamos. E a morte nos traz dor, choro, sofrimento, tristeza e tudo de ruim que nós relacionamos a ela. Então, nós começamos colocando em nosso coração argumentos e explicações de como seria menos doloroso perder alguém que amamos ou conhecemos. Elaboramos algumas frases para nos conformar com a morte das pessoas. Vamos citar algumas frases ditas por nós. Ele partiu. Nós somos peregrinos aqui na terra e ao morrer não estamos mais na terra. Mas partimos para onde? Acredito que deve ser o céu. Esse é o nosso maior desejo, o nosso maior anseio, partir para o céu. Ou simplesmente partir. Outra frase. Ele deixou de sofrer. Qual é o sentido dessa frase? Aqui na terra, nesse corpo, sempre teremos coisas antagônicas como alegria, tristeza, dor, prazer, sofrimento ou satisfação. Para que essa frase tenha algum sentido, a gente pode visualizar talvez pessoas que têm doenças terminais, doenças sem curas e que precisam tomar analgésicos para aliviar as terríveis dores dessas doenças. Pessoas que têm depressão ou sofrimentos espirituais que nenhum analgésico parece aliviar. Pessoas que sofrem tanto que têm medo do dia seguinte. E quando morrem, as pessoas dizem, ele deixou de sofrer. Muitas vezes é por isso. Outra frase, ele descansou. Pode ser a mesma coisa dos argumentos citados acima, com doenças, dores ou aflição, mas se não for por isso, se não tiver essas doenças que os machuquem, que os façam sofrer, ninguém vai querer descansar. Eu sempre visualizei um descanso depois de um dia de trabalho cansativo. Nós ficamos na rede, na cama, conversando, assistindo um filme, lendo a palavra de Deus, comendo pipoca, ou até mesmo analisando o que fizemos durante o dia ou na semana. Mas, como dissemos no início, são termos que usamos para aliviar a nossa dor ou a dor das pessoas próximas a nós.
Continuando, ele está em um lugar melhor. Não deve ser o céu. Não deve ser o céu porque a expressão lugar melhor é muito pobre, é muito simplória para indicar a morada celestial, a morada eterna de Deus, em onde nós queremos ir. Estava na terra, que era um lugar bom, ou mais ou menos, e foi para um lugar melhor. Não deve ser o céu, deve ser outro lugar. Mais uma frase: subiu para o andar de cima. Está aí uma expressão elegante. Subiu para o andar de cima. Parece até uma indicação de condomínio. Parece até uma construção de apartamentos. Cadê fulano? Está no andar de cima. Analisando dessa maneira, nós, quando estamos vivos, estaríamos no térreo? São todos que sobem. Colocam a pessoa debaixo da terra e dizem que ela subiu para o andar de cima. É a alma, o espírito. Tá tudo bem. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre eles. Nós que somos evangélicos, falamos, está dormindo no Senhor. Isso seria uma indicação nossa informando que aquele irmão ou irmã que teve uma vida de obediência a Deus, ao falecer, Deus acolheu em seus braços. Independente de que nós sejamos evangélicos ou não, uma vida de obediência a Deus nos impulsiona a pensarmos e esperarmos esse destino, os braços de Deus. Independente da frase, as pessoas morrem, deixam de existir. E a morte, ou deixar de existir, tem sido a aflição, a angústia de toda a humanidade. Como as pessoas sonham com imortalidade, qualquer tempo de vida é pouco para elas. Então elas vivem intensamente, alucinadamente para tentar aproveitar o máximo. Erroneamente analisam que viver bem, aproveitar o máximo, não tem nada a ver com Deus e seus ensinamentos. O que Deus diz não combina com o que essas pessoas pensam ou fazem. O que Deus ensina é totalmente contrário do que elas querem aprender. Estão procurando para um corpo que Deus criou procedimentos contrários da finalidade que ele foi feito. O corpo, a carne, a alma, que era um invólucro, um recipiente, uma caixa, que alcançaria uma sintonia perfeita consigo mesmo e com Deus, perde esse vínculo com o Pai Celestial. Consequências: desconhecimento de Deus, aborrecimento e enfado sobre tudo que se refere a Deus, dependência química e emocional das coisas do mundo. A dependência a esses prazeres e vícios é tão forte que eles passam a raciocinar não de acordo com a mente, mas de acordo com o que o corpo manda, de acordo com o que o corpo pede. Essas pessoas não pararam de sonhar, mas todo o seu entendimento, todo o seu desejo está dominado pela carne, e a palavra diz: a mentalidade da carne dá para a morte. O pendor da carne é inimizade com Deus. Muitas vezes o pecado é tão gostoso para o corpo, tão normal, praticados com tanta naturalidade, que essas pessoas têm muitas dificuldades em se libertar. Alguns tentam até justificar coisas absurdas, dizendo que não vê nada de mal ou errado fazendo isso ou aquilo. E no livro de Jó, capítulo 20, versículo 12 a 14, a palavra de Deus diz assim: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e você esconda ele debaixo da língua e saboreie, e não o deixe, antes retenha em seu paladar, porém a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspides será no seu interior. Ainda que o mal seja doce na boca. O mal aqui escrito não é a comida propriamente dita, mas o tipo de alimento, o tipo de procedimento que nós
deixamos o corpo absorver, fazer. São as coisas ruins que deixamos entrar na nossa vida porque só nos importamos com o prazer que elas nos proporcionam. O mal escrito aqui é o pecado. Mesmo que retenha na boca para saboreá-lo, mesmo que demore esse prazer no corpo, no final se transformará em veneno de cobras. Mesmo que o pecado seja doce e nós gostemos disso, no final esse pecado irá nos destruir. Mesmo que esse pecado seja doce e nós gostemos dele, no final teremos uma recompensa pior do que a morte física, porque vivendo assim, o que Deus promete não faz parte da nossa herança. Bebidas, drogas, prostituição, tudo isso será pedido pelo corpo e atendido quando nós não temos comunhão com Deus. Não importa quanto prazer nós queremos dar ao nosso corpo, porque esses prazeres não são para sempre e nos causam doenças terríveis. Nós machucamos os nossos corpos porque o nosso estômago não é de ferro inoxidável. O nosso pulmão não é de aço. O nosso nariz e a nossa garganta não são indestrutíveis. Eles são contaminados e apodrecidos pelos venenos que colocamos dentro de nós. Esse veneno alimenta temporariamente a carne, mas destrói o espírito gradativamente, que não terá comunhão e não poderá ficar na presença de Deus. Para quem é carnal, essa ideia de carne versus prazer parece uma perspectiva boa. Enquanto eu estou vivo, diversão, prazer, saúde, alegria. Olha, querido, não é bem assim. Dependendo do que eu faço, diversão muitas vezes pode trazer doenças. Dependendo do que eu faço, o prazer muitas vezes pode trazer dores ou vice-versa. Antigamente eu tinha vícios de fumar e beber. E as consequências vieram. Porque quanto mais eu alimentava esses vícios, mais vícios e mais pecados eram acrescentados em minha vida. Eu não podia pedir bênçãos e proteção sobre mim e a minha família, porque eu fazia exatamente o inverso do que Deus queria. No Salmo 28, de 1 a 4, o salmista implora para que Deus olhe para ele e o socorra. Ele diz assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Dá-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme a obra de suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Todas as afirmações na Bíblia informam que santificação é igual ao reino de Deus e o pecado é perdição. A palavra de Deus diz: paga-lhes segundo suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá de acordo com o que eles fizeram. Essa será a sua recompensa. Ou nós nos aproximamos de Deus, ou nos afastamos. Não há meio termos, nem jeitinho, nem brasileiro. Quando esse corpo pecador se acaba, quando esse corpo sem Deus se finda, o nosso Criador informa que haverá um sofrimento 1000 vezes maior do que a morte física. É o sofrimento e a morte da alma. Pois é, chegou a hora de falar um pouquinho sobre alma e espírito. A nossa alma foi criada por Deus para ser transformada e viver junto dele por toda a eternidade, mas com o pecado não deixamos isso acontecer. Se a nossa alma não engrandecer ao Senhor, estaremos frágeis e perdidos diante do pecado e do inimigo. Viver em pecado é contaminar a alma que Deus nos deu.
Viver em pecado é destruir o elo de comunhão entre Deus e nós. Eu não quero fazer uma explicação extensa sobre alma e espírito, mas na Bíblia não se fala em condenar o espírito, mas sim a alma que não se fez obediente a Deus. A alma que abraçou o pecado e não deixou o espírito se relacionar com Deus. Viver em pecado é acreditar que na morte tudo se acaba. E com esse raciocínio, a alma, que foi o centro das emoções do nosso corpo, não teria mais o que temer. No início foi dito que o nosso corpo foi criado para ter uma sintonia consigo mesmo e com Deus. E se isso acontecer, não teremos mais medo da morte. Se isso acontecer, teremos palavras grandiosas, divinas para falar sobre Cristo e sobre o céu. É possível? Paulo ansiava sair do seu corpo para morar com Cristo. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos na fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Enquanto estamos vivos, estamos ausentes de Cristo, mas pela fé que professamos no nosso Salvador, ao deixar esse corpo, estaremos com Cristo. O que nós vemos na terra, o que nós temos na terra, não fará mais parte da nossa vida. A nossa fé, a nossa alegria no Senhor é quem vai determinar o nosso destino após a morte. E Paulo diz: tenha sempre bom ânimo. Não vamos pregar a Cristo com tristeza, com pesar, com choro ou desânimo. Pregue com alegria, pregue com fé. Essa é a nossa missão. Porque, queridos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque Deus vai nos dar conforme a obra das nossas mãos. Porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Queridos, eu quero pedir perdão se com alguma das minhas expressões eu magoei alguém ou alguém da sua família que já faleceu. Mas a verdade é que nós não podemos nos enganar com as frases que o homem faz para se afastar de Deus. Nós não podemos nos enganar com as frases que o homem faz para descartar a obediência a Deus. A nossa vida e morte tem que ser analisada de acordo com o nosso procedimento na terra e a orientação de Deus sobre isso. Mas, diante disso, meus amados irmãos, podemos afirmar também que não existe pessoas subindo andares em direção a Deus se viveram suas vidas em pecado. Não existe pessoas subindo andares em direção a Deus se viveram suas vidas longe de Deus. Quando eu digo longe de Deus, é sem adorar a Deus. Ele não quer apenas que nós saibamos que Ele existe. Ele quer que nós o obedecemos. Ele quer que nós o adoremos. O partir dessa vida é inevitável. O destino é que é o maior problema. Mesmo que nós descansemos de muitos sofrimentos do nosso corpo, isso não é garantia de vida eterna. Nós devemos sim ter medo da morte se vivemos a nossa vida longe daquele que tem a imortalidade em suas mãos. Nós devemos ter medo da morte se espiritualmente nós vemos o céu como um lugar melhor e não a maravilha de Deus, o Santo Todo-Poderoso. Todas as ansiedades e aflições terminam quando se acredita numa nova vida em Cristo. Porque onde Jesus está, onde Deus está, todos os nossos medos, todas as nossas dores, todas as nossas tristezas irão cessar, irão acabar. É como Paulo diz em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Enquanto isso não acontece, nós temos que viver. Viver para Deus, viver em santificação. Meus amados, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos estão morrendo sim,
até que chegue a nossa vez e que seja verdade que estamos dormindo no Senhor. Porque nós queremos acordar, queremos ressuscitar, vencendo a morte com Cristo Jesus. Mas se quisermos morar com Jesus após a nossa morte, então, meus amados, nessa vida, Ele tem que morar em nós. Se nós queremos morar com Jesus após a nossa morte, hoje, agora, Ele tem que estar bem vivo em nossos corações. E esse deve ser o nosso maior prazer. Que Deus nos abençoe. Amém.